tua presença, te dando graças por tudo que temos recebido de ti. Obrigado por essa manhã tão especial, Senhor, que se reúne aqui a tua igreja, o teu corpo, Senhor. As portas, aleluia, são colocadas para baixo. E o teu nome é levantado, erguido, que vale a tua placa. É o Senhor que em nossos corações. Agora estamos aqui para ouvir a tua palavra. Usa o teu servo mais uma vez de uma forma especial. Que ele seja a boca do Senhor. Ministra aos nossos corações, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, amigo pastor Josué. Resolve aí e vou subir. Graça e paz, amado. Aliás, graça, misericórdia e paz. Olha isso aí. Sempre que o apóstolo Paulo escreveu cartas eclesiásticas, cartas para as igrejas, ele abre a carta dizendo graça e paz da parte de Deus, do vosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Não podemos colocar ele diz graça, misericórdia e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Para a igreja, graça e paz. Para pastores, graça, misericórdia e paz. Porque para liderar, ele sempre trabalhou e isso a nível do Brasil. Só a eternidade vai revelar o quanto muito do que acontece na igreja brasileira hoje é fruto do seu trabalho, do seu empenho e daquilo que aconteceu em São Paulo e refletiu em todo o nosso país. O escritor de Epístola aos Hebreus diz que Deus não tem justo para esquecer o vosso trabalho, com o qual os servistes e ainda os servis. Né? Então, que Deus abençoe, pastor. Me respeito, me honro e amo. Deus abençoe a sua vida. Todos que a mão de Deus permaneça cobrindo, protegendo, no nome de Jesus. E talvez eu não lhe veja ainda esse restante de ano. Então eu já vou desejar aqui que 2026 seja o ano da mudança, o ano da transformação, em nome de Jesus. Amém? Eu estou vindo de longe, embora eu vivo na Bahia, mas quinta e sexta-feira, anteontem e ontem, eu estava ministrando numa cidade do interior do Maranhão, cidade chamada Balsas. Então, ontem, quando terminou o culto, eu viajei de carro 400 quilômetros. Cheguei no aeroporto às 2h30 da manhã. Embarquei às 3. Cheguei em São Paulo às 6h30. Quando a minha bagagem resolveu sair, já eram 7h30. Então, eu cheguei no hotel para tomar um banho, já era mais ou menos 8h15. E aí eu disse para o meu corpo, você tem 30 minutos para descansar. Descansei 30 minutos e estamos de pé. Amém? Antes de ler o texto bíblico, me permita falar para os irmãos de 3 títulos de livros que eu trouxe. Eu decidi este ano me dedicar a desenvolver material literário. E nós temos alguns projetos em andamento e que eu sei que vão contribuir muito com a sua vida e com o seu ministério. E esses 3 livros nós já temos, que é o De Volta ao Avivamento. Eu tenho um pastor amigo, ele é cego. E nós oramos juntos há 33, 34 anos. Toda segunda-feira nós nos encontramos para orar juntos. Eu conheço pouca gente com a disposição de orar do pastor Jailton. Ele ajoelha e fica 8 horas, 10 horas, 12 horas de joelho sem fazer um esforço. Ele até brinca que esse Josué não deve fechar o olho para orar. Como ele é cego, ele tem que fechar o olho para orar. E o Senhor deu a ele uma palavra sobre a igreja brasileira.
Ele me deu isso escrito à mão, a esposa dele escreveu à mão, caneta, no caderninho. E eu peguei o texto, adequei ao formato de um livro, e aqui está, De Volta ao Avivamento. O outro livro é Lágrimas, Fonte de Milagres. É um convite ao quebrantamento. É um convite à presença de Deus. E o terceiro livro, esse saiu tem 30 dias, 60 dias, Sofrimento e Superação. Uma análise do livro de Jó. As 8 áreas que Satanás atacou a vida de Jó e destruiu. E qual foi a postura que levou Jó à superação a ponto de viver aquilo que nós chamamos de dupla honra, de porção dobrada, de um novo tempo. No aeroporto essa semana fazendo check-in, o rapaz perguntou para a atendente: o que tem na mala? Eu disse: livros. Ele disse: que tipo de livro? Eu abri a mala. Ele disse: explicar melhor mostrado. Sofrimento de superação estava em cima. Ele fez a história da minha vida. Aí ele disse: só que eu ainda estou no sofrimento. Ele disse: tome esse livro de presente para você mudar de face e vir para a superação. Né? Então, eu entendo que são sinais, né, de que pessoas serão abençoadas através do esforço e do desenvolvimento material. No final, o irmão pode adquirir no cartão de crédito, de débito, no Pix, como dizem alguns aí, com cartão de membro, né, e ser muito abençoado. Abre comigo sua Bíblia. Vamos agora para aquilo que eu nos trouxe aqui. Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 13. Versículo de número 6 até o versículo 9. Falar para pastores e líderes é diferente de simplesmente falar para a igreja. Por que é diferente? Porque nós estamos falando para aqueles que lidam com a igreja. Lamentavelmente, existe uma cultura de espancamento de líderes. É muito comum alguns ministrantes aproveitar o microfone para espancar quem já está machucado. Eu tenho uma ministração que fiz um tempo atrás, que o título é Pastor Também Tem Alma. Algumas pessoas esquecem que nós temos alma. Alguns estão mortos, embora na posição que requer que permaneçam vivos. E não estão mortos porque são ruins, perderam o temor de Deus. Nada disso. Pastorear desgasta, consome. Desculpa o termo, estraga. E eu tenho dito sempre a pessoas que a mulher do médico não tem que ser médica. A mulher do juiz não tem que ser jurista. A mulher do empresário pode nem ir lá na empresa. A mulher do pastor é cobrada que abrace o ministério dele. E um dia eu precisei dizer para um de quem é a chamada, sua ou dela. Temos que começar a ponderar alguns aspectos do nosso chamado para que a gente cumpra o propósito divino. E essa madrugada eu vim orando no voo. Eu não durmo viajando. Quando é viagem internacional, eu prefiro ir durante o dia, porque eu aproveito para produzir alguma coisa. Durante a noite, se eu acender a luz, o vizinho vai incomodar. Né? E eu vim pedindo a Deus uma palavra para compartilhar com os senhores histórias.
Eu ainda gosto da ideia de Deus direcionar o que vai ser dito. E o Senhor me trouxe a palavra em Lucas 13, versículo 6, e nós vamos falar um pouco sobre ministérios disfuncionais. Em algum momento pode incomodar um pouquinho, mas é porque tirar a casca da pereba incomoda. Alguém conhece, sabe o que é pereba aqui? Isso é coisa da Bahia, né? Tirar a casca da pereba às vezes incomoda, mas incomoda passar lá. Diz assim o texto: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na vinha. Presta atenção nisso. Figueira plantada na vinha. Já não é comum. Não na cultura judaica. Nem poderia. Mas ele tinha uma figueira plantada na vinha e foi procurar nela fruto. E não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave em redor e use esterco. E se der fruto, ficará. Se não, depois mandarás cortar. Amém? Amém? Diga comigo assim: Senhor, fala comigo. E traz para mim a revelação da posição que eu estou. Amém. O que é algo disfuncional? Disfuncional é algo, alguém, aquilo, aquele que não cumpre o propósito para o qual foi posto. Está no lugar que deveria estar, mas não está dando o resultado que precisa ser produzidos. No ministério, eu devo compreender que todas as vezes que o meu ministério estiver destoado daquilo para o que Deus me chamou, então eu estou exercendo um ministério disfuncional. Todas as vezes que o meu ministério estiver destoado daquilo para o que Deus me chamou, então eu tenho um ministério disfuncional. A parábola é conhecida. Em toda a Bíblia, Deus retrata o seu povo como vinha. No Antigo Testamento, Israel é chamado de vinha. Isaías 5 traz um retrato bem detalhado disso. No Novo Testamento, a igreja é chamada de vinha. Mateus 20. Paulo declara que a igreja é a lavoura de Deus. Então nós temos 3 elementos a pensarmos nesta parábola: o vinhateiro, a vinha e o dono da vinha. O dono da vinha aqui é uma figura do próprio Deus. O vinhateiro, se aplicamos no contexto neotestamentário, é uma figura do Espírito Santo, que é o zelador, o cuidador, o nutridor, o regador da vinha. No contexto da parábola, a vinha era Israel. Se trouxermos para nós, precisamos pensar em nós como a vinha do Senhor. Não se plantava figueira no meio da vinha. A vinha era a cultura mais sensível do contexto de Israel. Um estrangeiro não podia entrar na vinha. Só membros da família poderiam colher na vinha. E se um daqueles membros estivesse doente, ele ficava em casa
porque se compreendia que a vinha não poderia ter contato com pessoas adoecidas. É muito sério o texto. Se nós aplicarmos isso no nosso ministério, vamos compreender que Deus fez de nós a sua vinha e nos chamou para um trabalho sensível, para um trabalho muito sério, que é cuidar da sua obra. Mas o detalhe é que o dono da vinha está emitindo uma opinião. Não é a vinha que não está produzindo, é a figueira. O problema não é da vinha, é da figueira. E como o dono da vinha diz, por que essa figueira ainda ocupa lugar no solo inutilmente, já que não produz? Nós temos que pensar em duas coisas. A primeira é que não dá para viver com a neurose de fazer aquilo que os outros querem que façamos, e nem podemos viver na neurose daquilo que os outros pensam sobre nós. Mas não podemos ignorar aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Então deixa eu compartilhar com os irmãos. Me permita agora dissolver os nossos títulos, porque o maior título que nós temos é o de irmãos. E pensarmos em situações que tornam o meu ministério disfuncional, que tornam o meu ministério infrutífero, improdutivo. A primeira é: meu ministério é disfuncional quando eu estou ocupando um cargo ou função para o qual não fui chamado, só para cumprir a tabela da denominação ou por vaidade. Meu ministério se torna disfuncional quando eu estou cumprindo um cargo ou função para o qual não fui chamado, só para cumprir a tabela da denominação ou por vaidade. Pega a carga de uma carreta, coloque na carroceria de uma caminhonete e você vai danificar o chassi e estourar a suspensão. Receber sobre si a carga para a qual Deus não te preparou é autoextermínio ministerial. Deixa eu explicar. Eu estava saindo do gabinete da nossa igreja em Feira de Santana um dia, por volta de meio-dia, um carro entrou. Era um casal. Eu os recebi no estacionamento. Ele é pastor no Rio de Janeiro. Ele desceu do carro, a esposa permaneceu e ele disse: pastor, eu vim do Rio de carro, porque a minha mulher não está em condição de viajar de avião. Eu preciso que o Senhor nos atenda. Minha mulher está em depressão profunda. Há meses ela olha no nada. Não fala, não se comunica. Só come porque a nossa filha dá a comida na boca. E a metade da comida cai. Ela escreveu num papel: quero ser atendida pelo pastor Josué Lano. Na condição que ela está, viajar do Rio para cá de carro é o mínimo para vê-la bem. E eu sentei com eles por volta de meio-dia e me levantei um pouco mais de 3 da tarde. Almoçamos, eles entraram no carro e foram embora. Durante quase 3 horas de conversa, todas as perguntas que eu fazia, ele é quem respondia e ela não falava nada. Chegou um momento que eu disse: pastor, eu vou fazer uma pergunta, mas eu não quero que o senhor responda. A resposta agora é dela. Ele disse: mas ela não fala.
A resposta é dela. Porque cada resposta que ele me dava, eu estava acompanhando o semblante dela. As reações dela. E eu perguntei, pastora, qual foi o gatilho da depressão em que a senhora se encontra? Ele disse, ela não vai responder. Eu disse, pastor, deixa ela falar. Mas ela não está falando. Eu disse, ela vai falar. Pastora, qual foi o gatilho do estado que a senhora se encontra? Ela abriu a boca, balbuciou e disse assim, o dia que eu fui consagrada a pastora. Irmão, esse camarada levantou, ele não aguentou ficar sentado. Mas como assim? Eu disse, pastor, calma. Mas ela não está falando? Eu disse, o senhor não permite ela falar. Qual foi o dia que a senhora foi consagrada a pastora? Por quê? Porque ela disse, eu não sou pastora. Eu não tenho chamado para ser pastora. Aí ele falou, mas tem que ser. Eu sou um pastor da igreja. E eu falei com ele, e quem lhe disse que porque o senhor é o pastor, ela tem que ser a pastora? Antes de ser pastora, ela é sua esposa. Não deixe o ministério matar sua mulher. Aleluia. Perguntei para ela, o que a senhora gostaria de fazer no reino? Ela disse, pastor, eu sou pós-doutora em educação. Eu gostaria de ir para as comunidades do Rio, dar reforço escolar. Eu gostaria de alfabetizar moradores de rua. Gente que está debaixo das marquises, ela estava aos prantos, tá? Falando e chorando. Gente que mora debaixo da ponte. Trazer essas pessoas para a igreja para educá-las com o evangelho. Aí eu perguntei para ela, e qual é o problema? Ela disse, ele não deixa. Eita! Aí eu olhei para ela e perguntei, por que o senhor não deixa? É Deus. Ele disse, porque eu fui ordenado a pastor, ela tem que ser a pastora. Eu disse para ele, e quem lhe disse que a missão de esposa é inferior à de pastora? E quem vai pastorear as mulheres da igreja? Eu disse, forme uma comissão de mulheres e coloque ela para presidir essa comissão. Ela começou a dar tapa na perna, chorava, ela gritava. E ela dizia assim, eu sabia que ele ia me entender. É por isso que eu queria vir aqui. Ele disse, como é que eu vou resolver isso? Eu disse, vou entrar no avião. Vou no Rio. Convoque a igreja e eu comunico, se o senhor não quiser fazer. Eu disse, não, eu vou dar um jeito. Eu disse, não mate a sua mulher com a carga que ela não tem que receber sobre ela. Meu ministério é disfuncional quando eu estou ocupando um cargo ou função para o qual não fui chamado, só para cumprir a tabela da denominação ou por vaidade. Atendi um bispo em Salvador. Ele havia tentado suicídio 2 vezes. Havia sofrido um infarto. E aí um amigo dele disse, liga o pastor Josué, ele vai falar contigo. Josué é bom de ouvido. E ele me ligou, e eu fui a Salvador. E ele falou comigo assim, pastor, a minha mulher está indo embora hoje, está de passagem comprada. Sabe por quê? Porque ela não quer ser bispa. Eu disse, qual é o problema? Eu sou bispo, na minha denominação ela tem que ser bispa. Eu disse, muito bem, vou te fazer uma pergunta. Quem o senhor prefere? A esposa ou a bispa? Ele disse, a esposa? Então abra a mão da bispa. Se liga para ela. Ele telefonou, nós estávamos numa cafeteria, colocou no viva voz. Disse assim, fulana,
Eu estou aqui com o pastor, ele queria falar com você. Ela fez assim, não quero falar com pastor nenhum, já sei o que está vindo. Eu vou embora, já te falei. E eu disse para ele, não insiste. Deixa eu ver. Ela vai levar meus filhos. Ela é mãe. Não aperta o juízo. Eu disse para ele, não, mulher é diferente de homem. Quando ela decide, se tu apertar o juízo dela, o parafuso vai unir a força. Você tem que olhar pra cá. Afoga. Afoga. Porque o homem, quando não quer mais, ele aproveita a hora da briga, mas ele não quero mais. Acabou. Mulher não. Mulher constrói, planeja, desenha, tá? Ela já ensaiou como ela vai lidar com a família dele, com a família dela, com a questão financeira, com os amigos, com a igreja. Quando ela tomar a decisão, a planta já é feita. Fala dele. Falei com ele, daqui a 3 horas você vai ligar para ela, não vai reclamar de nada. Só vai perguntar assim, como foi a viagem? Não chame de meu amor, não chame de meu bem. Porque hoje, se você chamar de meu amor, isso é xingamento. Ele disse, só quer me matar. Eu quero te manter vivo. Quem queria te matar era você que tentou suicídio. Deixa ela aí. E diz para ele, você não vai ligar para ela depois dessa ligação da chegada. Não vai ligar hoje, não vai ligar amanhã, não vai ligar depois. Não vai ligar daqui a 3 dias, só vai ligar para ela daqui a 1 semana se ela não te ligar. Pastor, eu não vou dar conta. Faça das tripas coração. Já chegou num ponto irreversível. 3 dias depois ele ligou, pastor, eu vou morrer. Eu não aguento, pastor, de saudade. Segura a peteca. Aguenta aí. Se você mostrar frouxidão agora, você perde o resto do fôlego. Aguenta aí. 5, 6 dias ele ligou, pastor, me deixa ligar. Eu não estou lhe impedindo de ligar. Estou lhe pedindo para não ligar. Com 1 semana ele disse, e agora eu posso ligar? Pode, com uma condição. Qual? Diga para ela, meu amor, eu quero o nosso casamento. E se para salvar o nosso casamento, eu tiver que abrir mão da bispa, você tem o direito de renunciar. Aleluia. Eu disse para ele, quando você terminar de falar isso, ela vai te perguntar assim, quem te mandou falar isso? E você vai dizer para ela, aquele pastor que queria falar contigo. Ele ligou para ela e fez exatamente isso. Eu abro mão da bispa, mas foi assim, tabela. Quem lhe mandou dizer isso? Ele respondeu. Ela disse, quero falar com esse pastor. Quando ele me ligou, eu disse para ele, olha, eu estou indo pregar na capital X, onde ela está morando. Se ela desejar falar comigo pessoalmente, eu peço ao pastor da igreja para me dar uma sala. E eu a atendo depois do culto. Terminou o culto, ela chegou com 3 irmãos, todos pastores, irmãos dela. Entraram, eu atendi, conversei com ela, mostrei o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Ela disse assim, pastor, nessa condição, eu volto para o meu marido. Fiz uma chamada de viva voz e disse para ele, sua mulher está ouvindo. O que ela tem a dizer não é para mim, é para você. Ela disse, diante do que eu conversei com o pastor Josué, se você concordar, eu volto para o nosso casamento. Esse cara desabou em lágrimas do outro lado. E ela disse, eu tenho um pedido a fazer se você concordar. Qual? Conversa com o nosso bispo. Para você não permanecer na Bahia, vamos morar aqui onde está a nossa família, a minha e a sua. Ele disse, eu aceito.
Depois ele me ligou e disse, pastor, meu bispo não vai aceitar que eu não seja bispo. Conversa com ele. Explica para ele que um ministério que está disposto a sacrificar teu casamento em função do título não entendeu a grandeza do ministério e nem a grandeza do casamento. O bispo dele aceitou. Ela renunciou o título. Voltaram, estão pastoreando, cuidando da igreja, porque o seu ministério é disfuncional. Quando você está fazendo algo só porque a denominação tem uma tabela a ser cumprida. Ministério não é carteira profissional. Ministério é chamado de Deus. Aleluia. Não coloque sobre si a carga que Deus não te deu. Gente que quer o título, não pelo ofício. Quer a posição, não pelo serviço. Só pela vaidade. Quer posição, mas não tem disposição. O seu ministério se tornará disfuncional. Então, uma pergunta básica. Estou julgando o ministério de ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Mas por que o senhor é pastor? Por que a senhora é pastor? Por que o senhor é bispo? Apóstolo? E assim por diante. Outro dia a gente fala sobre essa questão de titularidade ministerial. Não está na hora. Eu preciso sair daqui pela porta que eu entrei, sem precisar de proteção. Segundo lugar, o meu ministério se torna disfuncional quando não identifica ou já perdeu o seu propósito. Um pregador de renome me ligou. E ele disse assim, você já se flagrou em crise de comparação? Eu disse a ele, explica. Ele disse, eu vou ficar doido. Porque eu vou na rede social e olho a agenda de todos os pregadores. Aí eu comparo se eles têm mais agenda do que eu. Se o evento que eles pregam são eventos maiores do que os eventos que eu prego. Na época, o Instagram permitia que o seguidor visse o número de curtidas. Eu olho para ver se ele tem mais curtida do que eu. Eu vou entrar em depressão. Eu disse, eu acho que você já entrou. Você está neurótico. E o que eu faço para não sofrer isso? Eu disse a ele, descubra o seu propósito. Quando você sabe qual é o seu propósito, você não precisa se comparar. Não importa se o outro está na frente e se alguém está atrás. Se um está acima e o outro está abaixo. Aquele que está na frente, se estiver fora do seu propósito, vai chegar ao final da carreira frustrado. Não confunda atividade com produtividade. Não confunda sucesso com propósito. Sucesso pode ser fabricado. Propósito tem que ser descoberto. Então, qual é o propósito do meu chamado? Paulo diz aos Romanos, no capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo para o Evangelho de Deus. Ele sabia o seu propósito. Aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 12 a 15, Paulo diz assim, não que eu seja perfeito, ou que eu já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Pelo quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, propósito.
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não se compare. Toda comparação é injusta. É injusta com você. E é injusta com a pessoa com quem você se compara. Porque você não conhece o nível de sentimentos, a história de vida, o preço a ser pago, a trajetória percorrida e o momento que cada um teve de viver. Então não se compare, cumpra o seu propósito. Aqui está um encontro de homens e mulheres com propósito. Dá para dizer amém? Amém. Só que nem sempre o propósito do teu vizinho é exatamente igual ao teu. Então não compare as posições. Desde que o senhor, a senhora esteja caminhando no propósito para o qual foi chamado, sinta-se feliz. Dá para dizer amém? Amém. Agora pergunta assim para o seu vizinho: você já identificou o seu propósito? Glória a Deus. Uma coisa. Pelo menos regra geral. Eles têm plano de carreira. Eles sabem quando vão parar e aposentar do pastorado. E vão mudar. Eles não aposentam para parar. Eles mudam de nível. Eu sou pastor de igreja. Quando eu completar 60 anos, estou falando de um planejamento americano, eu vou me tornar mentor de líderes. Com 70 anos, eu vou me tornar escritor de livros para líderes, ou de romances, onde eles planejam. A maioria de nós aqui nunca parou nem para pensar no tempo de parar. Na Assembleia de Deus é comum o pastor já chegou nos 90, nos 100, e ele não tem plano de encerrar. Porque ele tem a sensação que se ele parar, a igreja vai desmontar. Isso é cultural. Isso é cultural. E nós temos que entender que se a igreja só funciona se eu estiver, então meu ministério foi mal executado. Tá sem gás, é sem. Então, descubra seu propósito. Terceiro, vou agilizar para a gente não ir muito longe. Quando é que o meu ministério se torna disfuncional? Quando eu gasto tempo e energia, recursos, fazendo aquilo que Deus não me mandou fazer. Meu ministério se torna disfuncional quando eu estou gastando tempo, energia e recursos fazendo aquilo que Deus não me mandou fazer. Estou construindo o maior templo da minha cidade. Vai ser uma catedral para 20 mil pessoas. E aí o engarguelamento começa. E a angústia vem. E o estresse vem. Aí o derrame facial acompanha. O derrame ocular vem junto. O derrame cerebral me paralisa. O infarto me joga no chão. Deus mandou! Ou é só para dizer para o meu vizinho que eu sou pastor da maior fachada da cidade? Às vezes é preciso repensar projetos. Às vezes é necessário sentar com a planta e perguntar para Deus: Espírito, o Senhor está comigo nisso? Presta atenção. Davi brigava contra Filisteu desde os 13, 14 anos. Não perdeu uma. Davi brigou contra Filisteu até quando era foragido de Saul. Não perdeu uma. Quando Davi se torna rei, presta atenção, Davi é o único rei na história sagrada que foi ungido 3 vezes.
Quando ele se torna rei, depois de ser ungido 3 vezes, rei sobre todo Israel, a Bíblia diz em 2 Samuel 5, ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei, 3ª vez sobre Israel, subiram contra ele para prendê-lo. Irmão, Davi poderia calcular assim: nunca perdi para filisteu nem quando era menino. Vou perder agora que eu tenho um exército? Mas Davi não seguiu essa lógica. A Bíblia diz: Davi desceu a fortaleza e orou. Diga comigo: desceu a fortaleza e orou. Presta atenção. O Senhor, devo eu ir contra os filisteus? O Senhor disse: vai. Davi perguntou: e o Senhor vai entregar os filisteus das minhas mãos? O Senhor disse: vai, que eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Davi foi, brigou e venceu a batalha, trouxe os despojos de guerra. Um ano depois, na primeira vez, a Bíblia diz: ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei, subiram contra eles. Na segunda vez, diz assim: os filisteus, ouvindo, pois, que Davi era rei sobre todo Israel, reuniu todas as suas forças e subiram todos contra ele. Presta atenção, mudou o nível da guerra. Na primeira vez eles subiram, agora subiram todos. Mas Davi poderia seguir uma lógica: eu venci ano passado, vou arrebentar com eles. Na primeira vez, a Bíblia diz que os filisteus subiram para prendê-lo. Na segunda vez, a Bíblia diz que os filisteus subiram para matá-lo. Você não toma, não? Mudou o nível. Na primeira vez, a Bíblia diz que Davi desceu a fortaleza e orou. Na segunda vez, a Bíblia diz que Davi desceu a fortaleza e chorou. Se mudou o nível, muda a estratégia. Se mudou o nível, muda a posição. Se mudou o nível, muda o quebrantamento. Ô Zé. Aí Davi pergunta: devo eu ir contra os filisteus? O Senhor disse: não. Davi pergunta: e eu faço o quê? O Senhor respondeu: foge, vaza, cai fora. Mas como é que eu fujo, Senhor? Agora eu sou rei. Eu nunca fugi de filisteu, nem quando eu era fugitivo. Vou fugir de filisteu agora que eu sou rei. E o Senhor diz: foge e te esconde atrás da floresta dos balsameiros. Imagine os homens de Davi. Estou achando que o rei ficou frouxo. Correndo dos filisteus, está ficando velho. Majestade, o que está acontecendo? Faça o plano dessa majestade. E o Senhor diz assim: fica na tua. Chega um momento que Deus diz assim: Davi, quando você ouvir o movimento da copa das árvores, em som de exército de marcha, Dá bala no seu cachorro. levanta Pra quê? e sai a guerra, Ah, eu vou porque dar eu isso. já fui na tua frente. Presta atenção. Davi briga contra filisteus desde que era menino. E os filisteus sempre voltavam. Mas agora é Deus quem vai vencer. Quando você vence, o inimigo volta. Mas quando Jeová vence, ele não levanta mais. Aleluia. Para de queimar recursos naquilo que Deus não lhe mandou fazer. Para de queimar energia e consumir tempo naquilo que Deus não te mandou realizar. A sua vida está passando. Você não vive seus filhos, não vive seus netos, não vive sua esposa, não vive seu marido. Sob a desculpa
culpa de que está fazendo a obra de Deus. E tem casos que Deus está olhando para você e dizendo assim: você não está fazendo a minha obra, você está fazendo a sua obra. Meu Deus, glória. Glória a Deus. Cuidado com a inversão de prioridades. Me lembro do pastor Estevão Fernandes, lá de João Pessoa. Ele disse que cursou psicologia e resolveu clinicar. E um dia ele estava no consultório e ele disse: Deus falou com ele: Estevão, eu te permiti ser psicólogo, mas te chamei para ser pastor. Você está invertendo. Entende? A senhora está cumprindo o seu chamado? Está fazendo o que Deus mandou? Ah, mas o outro faz. Eu vou usar agora a expressão que toda mãe usa. Tem mãe aqui? Levanta a mão. Quem é mãe? Qual é a expressão que toda mãe usa? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Mas todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Enquanto nós não aprendemos como pastores que Deus quer tratar conosco individualmente, e a gente querer fazer o que tem que fazer só porque o outro faz, nós vamos ficar batendo a cabeça na parede. Não deu certo com o outro, porque o outro está cumprindo o seu propósito. Deu para entender, pastor? Quarto lugar. Está tudo bem? Meu ministério se torna disfuncional quando eu vivo um ministério clonado. Eu posso me inspirar em alguém, mas sou proibido de ser o clone de alguém. Deus nos chamou para ministérios específicos, presta atenção. No Arraial de Israel, a maior autoridade espiritual do Arraial não tinha título. Miriam era profetisa. Arão era sumo sacerdote. Moisés era o quê? Sim, ele era sacerdote, ele era profeta, mas não tinha um título. Tem uma doença por título no Brasil, que o indivíduo só acha que ele é se ele tiver um título. Deixa eu decepcioná-lo. Me permita decepcioná-lo sem querer tomar uma carreira. O maior título ministerial, o maior título ministerial do Novo Testamento é presbítero. Isso. Ancião. Quem é o presbítero? Pastor da igreja local. Quem é o bispo? O pastor de pastores. Um presidente de ministério. Um líder de outros pastores. Quem é o ancião? Aquele bispo que já exerceu o ministério em larga escala. E ele se torna conselheiro e mentor de bispos e presbíteros. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, não é título, é ofício, é função, é credencial espiritual. Você pode ter ministério apostólico sem ter credencial de apóstolo. Mas nós brasileiros temos dificuldade de entender isso. Então, se um pastor da igreja da esquina foi ordenado a bispo, eu vou exigir do meu ministério que na próxima reunião, na próxima Santa Ceia, tem que me ungir a bispo. Pastores, pelo amor de Deus, eu não estou censurando ninguém, tá? Eu tenho convicções teológicas muito bem definidas. Eu não estou aqui questionando a titularidade que o senhor tem. A questão aqui é: Deus lhe chamou para sê-lo? Ou estamos sendo apenas porque o outro é? A questão aqui é essa.
Eu não posso ser a cópia de alguém ipsis literis. Senão eu perco a minha genuinidade, a minha originalidade. Meu avô foi pastor presbiteriano. Meu pai fez seminário batista tradicional. Meu pai se tornou assembleano porque ele foi embora de São Paulo, morávamos aqui, e ele foi embora para a cidade dele na Bahia com o sonho de implantar a igreja batista na Bahia. Quando ele chegou lá, 3 meses depois, o presidente que o enviara disse: olha, a convenção não tem plano de expansão para o Nordeste, então não vamos implantar a igreja batista aí. Coincidentemente, a Assembleia de Deus daquela cidade havia ficado sem pastor. Aí o presidente do campo veio e disse assim: ó, você é um seminarista, ainda que você seja batista, como a igreja Assembleia de Deus aqui está sem pastor, se você aceitar, eu queria te colocar interinamente, até eu trazer um pastor para assumir a igreja. Meu pai foi interinamente, pastoreou 38 anos a Assembleia. Ele violento. Mas o que eu quero dizer? Quando eu comecei a pregar, meu pai me perseguiu. 8 anos. Hoje os congressos, você faz um congresso de 4 dias na sua igreja, cada dia tem um pregador. Mas antigamente, os 4 dias era o mesmo pregador. Lembra, pastor Jair? O cara tinha que ter mensagem para os 4 dias. E detalhe, tinha que pregar num tema. Então, quando eu ia pregar, meu pai dizia: vai pregar quantas vezes? 4. Tá aqui, 4 fitas cassetes. Grava. A primeira vez eu pensei que meu pai ia colocar para mim em fita cassete, todo pregador vendia. Quando eu cheguei em casa, ele sentou para ouvir minha pregação e começou: isso aqui não está na Bíblia. Isso aqui está na Bíblia, mas você explicou errado. Isso aqui você aplicou de forma errada. Aqui não precisava gritar tanto. Eu fiquei 8 anos nessa Bíblia. Um dia eu terminei de pregar, pastores, na igreja que meu pai era pastor, eu terminei de pregar. Quando a igreja está naquele fogo, poderzão caindo, tudo que um pregador pentecostal. Meu pai pega o microfone, pastor Eduardo, e diz assim: eu quero que você não sente em 30 minutos, por favor, porque eu preciso despregar o que o meu filho pregou. Ele fez isso. Ele despregou, ele disse isso aqui, mas é assim, ó. Meu Deus. 30 minutos. Eu cheguei em casa morto, eu chorava. E eu falei com ele: o senhor destruiu o meu ministério. Ele disse: que ministério? Que ministério você tem? O senhor me fez vergonha. É melhor ser envergonhado em casa do que na rua. O negócio era pesado, era caldo grosso. O que eu quero dizer com isso? Aceite ser chamado para ser aperfeiçoado. Aleluia. Se inspire em pessoas, mas não as copie. Uma coisa é se inspirar, outra coisa é copiar. Quando eu semeio a semente que Deus não me deu, eu estou roubando a semente de alguém. Aleluia. Quando eu estou colhendo onde não plantei, eu estou sonegando a semeadura de alguém. O meu ministério não pode ser uma clonagem. Precisa ser o cumprimento de um propósito. Aprender com os outros é sinônimo de inteligência. Roubar o crédito do outro é sinônimo de mediocridade. Não seja medíocre. O que é mediocridade, pastor? Isso é uma ofensa. Não. Mediocridade se diz aquele que está na média. Nós somos treinados para a mediocridade. Quer ver? A gente vai matricular o menino na escola, chega lá e pergunta: qual é a média?
deveríamos treinar os nossos filhos para a nota máxima. Porque no mundo, excelência se tornou uma exigência. No reino de Deus, excelência é um padrão. No mundo, excelência é um topo. No reino de Deus, excelência é o ponto de partida. Então, nós não podemos exercer um ministério com mediocridade. Deixa eu falar só mais duas coisas, eu termino. A penúltima. O meu ministério é disfuncional quando eu exerço um ministério focado na expectativa dos outros. A maioria de nós faz isso. Nós cometemos constantemente esse pecado. Por quê? Presta atenção. Porque a maioria de nós tem problema de autoafirmação. Precisamos ser aplaudidos. Precisamos ser elogiados. Se não nos elogiarem, a gente entra em depressão e diz: preguei mal hoje. Ninguém me disse nada, ninguém me elogiou. Terminei de pregar um dia lá na igreja, onde eu sou pastor, e quando eu desci do culto, eu desci com a cara ruim, porque eu sabia que eu havia pregado mal. Aí o meu cunhado, que trabalhava comigo, hoje mora na América, fez assim: o que o senhor tem, pastorzão? Eu falei: camarada, como eu preguei ruim. Ele fez: que nada, pastor, quando eu crescer eu quero ser como o senhor. Pelo amor de Deus, se eu aceitou Jesus como Salvador, você não vê a multidão aí, não? Está. Fica caminhando. Aí o obreiro veio, pegou minha amiga. Ele disse: o senhor está bem? Eu falei: rapaz, eu estou péssimo. Eu preguei ruim demais hoje. Ele disse: pastor, pelo amor de Deus, o senhor prega demais. Eu falei: igreja chorando. Não, pelo amor de Deus. Não dá lugar mais do diabo. Entrei no carro. Quando eu entrei no carro, meu filho sentou no banco de trás. Aí ele encostou entre os bancos na frente e fez assim: o senhor está bem? Eu falei assim: não. Eu preguei ruim demais hoje. Ele disse: pregou bem. Eu disse: obrigado. Por abrir a sepultura. Ele disse: eu estou falando a verdade. Mas presta atenção. Todos nós precisamos ter alguém, pelo menos uma pessoa na vida, com autorização para nos dizer a verdade. Todos nós precisamos ter pelo menos uma pessoa na vida para dizer assim: tem caroço de arroz no bigode, tem alface grudado no dente, a maquiagem está borrada. Se o senhor vive um ministério que não tem ninguém com a autorização para lhe dizer coisas que nenhum outro lhe diria, o senhor está correndo um sério perigo. Tem alguém aí? Precisamos exercer um ministério que não viva sob a expectativa dos outros. O fim de Saul foi o desespero quando viu que a multidão se afastava. Quando ele percebeu que estava perdendo a popularidade, ele colocou a unção em risco e ofereceu sacrifício. Não viva fazendo o que alguém lhe mandou fazer. Faça o que Deus lhe mandou fazer. Um dia alguém me perguntou: por que você mora na Bahia? Pelo amor de Deus. A Bahia é o Nordeste, Josué. E tu ainda mora no interior. Pelo menos São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Se não quiser sair do país, vem para onde o Brasil acontece. Aí eu fico mais chato dele. Por que eu estou na Bahia mesmo? Eu nasci em São Paulo. E o pastor que me usou no hotel agora, pastor Ailton, ele disse que eu nasci no bairro Nobre. Nasci em Tucuruvi. Avenida Tucuruvi. É. Você é na Bahia, Deus. Esteja onde Deus te plantou.
for para a vitrine, desde quando você se torne mercadoria, a vitrine é seu lugar. Enquanto você for profeta, seu lugar é onde Deus lhe colocou. Não exerça o ministério sob a expectativa dos outros. Eu mudei a minha mentalidade, visão, estrutura, planejamento ministerial por causa de uma frase que um pastor me disse. Eu estava no aeroporto de Boston, embarcando para o Brasil, e eu tive cãibra nas duas pernas ao mesmo tempo. Caí no aeroporto. Me colocaram na cadeira de rodas e me levaram para atendimento médico. Cheguei lá, o médico americano fez 4 ou 5 perguntas. Como foram suas últimas 24 horas? Como foram suas últimas 72 horas? Como foi a sua última semana? Como foram seus últimos 30 dias? Eu respondi. Ele disse, já lhe disseram que estresse mata? Eu disse, já sim, senhor. Ele levantou, estendeu a mão e disse, então eu não preciso fazer mais nada. Só não vou lhe autorizar a embarcar. O senhor vai ter uma trombose. Se me manda pelo para a Flórida, em Boston eu não conheço ninguém, na Flórida eu tenho amigos. Me aplicou uma injeção, me mandou para a Flórida. Se você tem 15 dias sem poder embarcar. Cheguei na Flórida, fiz uma dobradinha, consegui embarcar com 5 dias. Cheguei aqui e fui para o médico. O médico disse, lhe quero 1 ano sem viajar. 1 ano fora dos cultos. Liguei para um pastor amigo, com quem eu tinha agenda. Mandei um print no lado médico e falei, não posso ir. Ele disse, não posso saber muito de você. Venha nem que seja para ficar sentado no púlpito para o pessoal ver que você tem. Falei, eu estou doente. Eu preciso de treinamento, de tratamento. Ele disse, eu não vou abrir mão de uma marca na minha escola. Na hora eu disse para mim, me tornei um produto. Quando o seu ministério se torna um produto, ele deixa de ser um chamado. Eu disse a ele, eu vou. Prego quanto tempo? Pois 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, ou quanto você quiser. Preguei 2 horas e meia. Terminei de pregar e disse, irmãos, agora eu quero fazer um comunicado a vocês. Eu não volto mais a pregar nessa escola bíblica. Por razão XYZ. Deve ter uns 8 anos que ele me convida para voltar lá todo ano. Eu disse, eu te falei que eu não queria. Eu só vou quando você tirar de mim o código de barras. Porque eu já rasguei o código de barras que você me deu, mas você ainda enxerga ele. Não viva um ministério com base na expectativa dos outros. 7. Seu ministério se torna disfuncional quando você não identifica a causa do seu problema. Se livre da síndrome de Adão. Pare de culpar Eva. É a minha mulher que não me ajuda. Os meus filhos me dão trabalho, não cooperam comigo. O chamado é seu. Não exija de sua mulher e dos seus filhos o chamamento que o Senhor não impôs sobre eles. Perguntaram a Ciro Gomes quando ele era candidato a presidente do Brasil. No seu governo, se você for eleito, a sua mulher será o quê? Ele disse, minha mulher. Perdeu a eleição, entre outras razões, por isso. Foi feita uma campanha em cima disso. Mas eu preciso dizer aos pastores e líderes aqui presentes, antes de ser sua bispa, sua pastora, é a sua esposa. Antes de ser seu bispo, seu pastor, é o seu marido. Eu atendi um casal de pastores um dia desse, que ele estava na minha sala. Não sei o que, eu conversei com a pastora. E porque não sei o que é a pastora? Eu falei, irmão, quem é a pastora? Ele disse,
A pastora aqui é a minha esposa. Eu falei, para com isso. Eu fiquei hospedado na casa de um casal de pastores, pastor Jacques. Eles conversavam em mim cristã. É sério, eu nunca vi tanta intimidade com o mundo espiritual. Marido e mulher na cozinha conversando em língua estranha. Eu não vou nem imitar porque eu tenho medo. Eu tenho pavor de brincar com as coisas do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas eles conversando em língua. Eu falei assim, uau. Espiritualidade nessa casa. Pelo amor de Deus. Isso é... Trate o que está embaixo para curar o que está em cima. Eita, glória! Às vezes o problema não é no solo, é no subsolo. O vinhateiro olha e diz assim, deixa eu tratar a vinha. Eu vou cavar ao redor. Pastor, eu estou vivendo um furacão. Meu ministério está um estardalhaço. Será que não é um vinhateiro cavando em redor? O diabo se levantou contra mim. Tem certeza que o diabo? Não foi o diabo que feriu a coxa de Jacó. Não foi o diabo que fez Moisés caminhar descalço no monte Sinai com temperatura elevada em pedras cortantes. Não foi o diabo que mandou Abraão ir a Moriá. Tenho certeza que a escavação que está acontecendo em torno do seu ministério é o diabo. E para que Deus vai fazer isso na minha vida, pastor? Leia o texto, Lucas 13:9, para colocar esterco. Pergunta para o seu vizinho assim, você sabe o que é esterco? O que é feito de esterco, sobretudo no mundo antigo? Tem Guarani falaram? Cocô, fezes, estrume. Será que esse mau cheiro perto de você, no seu ministério, na sua igreja, traições, deslealdade, divisão, fofoca com o seu nome? Será que não é o vinhateiro colocando esterco? Nenhum processo na sua vida é sem propósito. Deus está escavando em torno da figueira e colocando esterco. Mas pastor, está doendo. Pastor, está machucando. Pelo amor de Deus, eu estou vendo a hora de desistir. Desiste não. O vinhateiro está cuidando da raiz. Por quê? Porque eu e você, nós nos preocupamos muito com a copa, nos preocupamos muito com a folhagem, nos preocupamos muito com a persona, nos preocupamos muito com a apresentação. E o vinhateiro está dizendo, fachada sem alicerce, não aguenta a tempestade. Copa sem raiz, não aguenta a seca. Essa dor que o seu ministério está lhe trazendo. Você foi traído. Você foi caluniado. Foi acusado do que não faz. Seu casamento está abalado por causa da crise ministerial. Não ignore o espírito. Tem uma frase de Davi que eu acho extraordinária. Deus está contemplando a minha aflição. E Ele é poderoso para transformar em bênção a maldição deste dia. Ele diz isso quando Absalão está perseguindo ele. E Simei vem praguejá-lo.
Como é que está ali? Como é que está a Figueira? Não morra. Não desarme. Não asfixie. Tem cheiro de esterco, mas é vitamina. Está robustecendo. Está fortalecendo a raiz. Depois desse processo, seu ministério não será igual. Sua força será outra. No dia que não estiver aguentando, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu pai em secreto. Aleluia. No dia que não aguentar orar, eleja um amigo. Eleja um amigo. Liga e diz, me cobre. Estou afundando. Estou morrendo. Não fique só. Não se acabe. Eu nunca deixo o clamor de um líder para atender amanhã. Não sei um nível. Eu saí um dia de uma cidade do Piauí de carro. Depois do almoço, com meu filho. Terminei de pregar, vamos embora. Cerca de 900 quilômetros. Vou dormir em casa. Quando eu estava a aproximadamente 200 quilômetros da minha casa, era cerca de 9 horas da noite. Uma neblina tomou conta da rodovia. Eu não enxergava 10 metros da minha frente. Falei com meu filho, vou voltar, não vou dirigir assim. Eu estou cansado. Os reflexos estão reduzidos. E a neblina está tirando minha visão. Fiz uma manobra rápida em cima da pista, voltei para a última cidade que eu passei e falei com ele, vamos na pizzaria. Sentei na pizzaria para comer, chegou um irmão. Pastor Josué, meu pastor vai amar saber que o senhor quer. Eu falei, ô Jesus. Daqui a pouco chegou o pastor. Eu falei, eu vou para a pousada. Vai, não, você vai para minha casa. Fui. Cheguei lá, a esposa dele fez um café, tomamos. Por volta de meia-noite, falei, meu amigo, eu tenho que descansar, eu não estou aguentando. Ele disse, eu não venho aqui para descansar. A esposa dele levantou, foi dormir. Aí ele disse, vem aqui na garagem. A garagem dele bem apertadinha. O carro estava colado na parede da frente. Nós passamos de lá. Quando eu cheguei na frente do carro, embaixo da frente do carro, de frente do pneu dianteiro, de uma corda de nylon. Ele pegou a corda e disse, essa corda é para eu cometer suicídio essa madrugada. E eu comprei a corda hoje e disse a Deus, se o Senhor ainda tem um plano comigo no ministério, traz alguém para me socorrer. Aleluia. A neblina não foi nuvem, foi a oração que ele fez. Conversamos até 6 da manhã. Diga para o obreiro, para o pastor, para o líder que está aí do seu lado, não fique sozinho. Esterco fede, mas serve. Deus está querendo te tornar frutífero outra vez. Aleluia. Ele vai te dar um ministério poderoso outra vez. Deixa o vingateiro trabalhar. Aleluia. Não se preocupe, os traidores terão sua resposta. Os desleais terão a sua resposta. Os caluniadores terão a sua resposta. Os perseguidores também terão a sua resposta. Por quê? Porque Deus viu. Aleluia. Deus é muito fiel com aquele a quem Ele chamou.
Aleluia. Ele não vai te largar na mão. Ele não vai te deixar só. Aleluia. Mergulha no processo. Aleluia. Faz como o camelo na tempestade. Quando a tempestade de areia vem, o camelo desiste de caminhar de pé e caminha de joelhos. Porque a tempestade de areia, ela fica acima do solo, cerca de 1 metro, 1,5 metros. O camelo sabe que caminhando de joelhos, ele caminha abaixo da tempestade. Essa tensão, às vezes é preciso fingir que está morto. Paulo, uma certa vez, fingiu que estava morto para não morrer. Estavam apedrejando e ele percebeu que se ele não morresse, não iriam parar de apedrejá-lo. Aí ele morreu. Quando todo mundo foi embora, certo que ele havia morrido, ele saiu arrastando pela beira do muro. Se for preciso morrer, morra. Deixe acharem que você morreu. Sai arrastando pelo pé do muro. É porque Deus tem outro nível para te levar. Fica de pé, por favor. Vamos orar, gente. Eu não vou orar pelo senhor. Meu juiz é curto, mas justo. Nós vamos orar uns pelos outros. Oh, aleluia. Eu já passei da hora, já quebrei todo o protocolo. Café já virou almoço. Esse vai beijando. Mas deixa eu te falar algo. Eu saí uma certa feita para fazer uma série de cruzadas no estado do Maranhão, Piauí e Tocantins. Numa daquelas cruzadas, eu não vou dizer o nome da cidade por uma questão de distinção. Uma noite linda, Jesus curou 2 paralíticos. Muitos anos. 38 ciganos aceitaram a Jesus como Salvador. 82 conversões. No outro dia eu fui com a nossa equipe tomar café na casa do pastor. E um dos pastores da cidade. Um pastor deu um almoço no dia anterior, outro pastor deu a janta, o outro deu um café. Quando terminamos o café, fomos no carro, um ônibus e uma van. Todo mundo entrou no ônibus. 2 casais estavam na van. Quando eu fui entrando na van, no banco da frente, Deus falou comigo: há um milagre que ainda não aconteceu. Eu tirei o pé dentro do carro e falei: não entendi, Senhor. E o Senhor disse: tem um milagre que eu ainda não fiz. Eu disse ao pessoal da van: libera o ônibus e vem comigo. Eu segui viagem para a próxima cidade. Eu entrei na casa, a casa passou uma casa grande, cidade interior, um varandão, janelas grandes. Quando nós chegamos ao redor da mesa na sala de jantar, eu falei assim: pastor, eu só voltei porque eu acho que Deus falou comigo que há um milagre que ainda não aconteceu. A mulher desse pastor deu um murro, um grito rasgado, que eu mandei fechar as janelas porque os vizinhos iriam. E ela rasgou o vestido na frente de todo mundo. Eu disse às irmãs: cercam ela. As irmãs cercaram e levaram para o quarto. Essa mulher gritava. Ela parecia que estava sob tortura. Daqui a pouco essas 3 irmãs saíram, querendo matar o pastor crucificado. A mulher tinha marcas nas costas, nos seios, na barriga, nas pernas. Ele só sentia prazer sexual espancando. Ela tinha marcas de mordidas violentas, de beliscões.
olhei para ele e falei: e agora, pastor? Os lábios dele começaram a tremer. De forma que ele caiu de joelhos, agora o mundo foi dele. Disse: deixa chorar. Aí ela chora lá e ele chora aqui. Quando ele levantou, ele disse: eu fui estuprado pelo meu padrasto, dos 4 aos 19 anos. Com 19 anos ele conseguiu fugir nu pelo matagal. Já era final do dia, quando ele chegou numa casinha de roça, tinha uma senhora estendendo roupa. Ele gritou, o marido veio, ele contou a história, o marido deu uma roupa para ele. Ele dormiu ali na parte de trás da casa, roça, interiorzão do Nordeste. No outro dia, o camarada botou ele num cavalo, numa carroça, não lembro, levou ele para a cidade, deixou ele na cidade. Ele ficou alguns dias dormindo na rua e pedindo comida. Um dia passou na frente de uma Assembleia de Deus, viu o culto e entrou, aceitou a Jesus como Salvador. Contou a história dele para o pastor arrumou um quartinho para ele ficar dormindo, até que o irmão da igreja deu um emprego para ele começou a trabalhar e morava no quartinho e foi desenvolvendo, se apaixonou por uma linda moça na igreja. A moça se apaixonou por ele, casaram. Ele foi separado ao diaconato, ao presbitério, a escalinha da Assembleia de Deus, a evangelista, se tornou pastor, foi enviado para o campo, mas nunca alguém perguntou como foi a sua história. Como está a sua alma? Eles já tinham netos. Eu olhei para ela e perguntei assim: mas irmã, poxa, a senhora não conversou com alguém? Ela disse: com quem, pai? Se eu falasse do meu marido para qualquer outro pastor, iriam tomar a igreja dele e destruir o ministério dele. Eu olhei para ele e falei: mas pastor, por que você não pediu? Ele disse: aquele meu filho, se eu me entregasse na mão de um presidente de convenção, eu seria sacrificado. Isso é uma coisa que nós pastores precisamos aprender. É não usar a fraqueza do outro em nosso favor. Deus não precisa que um caia para você levantar. Pai. Deus não precisa que um ministério seja destruído para que o seu cresça. 5 da tarde, ele se liga para o pessoal e manda fazer a cruzada lá que a gente não chega. 7:30 eu mandei chamar filhos, genros, noras, netos. 9 da noite a família estava toda prostrada na sala da casa. E o Maldo Santo de Deus sendo derramado e a cura sendo ministrada. Pastor, pastora, eu não sei como está a sua alma. Eu entendi de Deus alguns anos atrás que eu não deveria ir a lugares apenas por ir. Eu entendi de Deus alguns anos atrás que eu não deveria ir a lugares apenas para cumprir a agenda e tabela. Aprendi de Deus ir a lugares onde Deus deseja que eu esteja para um propósito. Estou cansado. Mas eu vou voltar para casa extremamente feliz. Se a tua alma for visitada pelo Espírito Santo nessa manhã de início de tarde. Ore pelo pastor que está do seu lado agora, pela pastora. Interceda por ele, interceda por ela. Pastor José Eduardo, desculpa, pastor, eu quebrei todas as... Próxima vez chama ele para o almoço, pastor, para o café.
O Espírito de Deus não me abandonou. Obrigado, pastor. O Espírito de Deus não me abandonou. O Espírito de Deus vê o teu esforço para estar voltado. O Espírito de Deus vê quantas vezes com dores você prega alívio. Sem hipocrisia, não, isso é confiança. Seja voz para a alma que está do seu lado agonizando. Oh Deus, pode cantar, pastor. Oh Deus. Se a vitória não Visitar o consegues enxergar, visitar o espera no Senhor e confia. abraça agora a alma desse Espera Ele vem abraça agora a alma e Ele vem. Solta o nível, Faz o solta o milagre. nível, solta o nível. Pode gemer, É tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera Ele Deus, e Ele fique no seu lugar. Em direção a alguém, afastar alguém. Eu vim aqui.